Estatística. Hoje então vamos começar um novo assunto bastante diferente dos anteriores que nós vimos, que é chamado de estatística. Gente, estatística é uma área da matemática, só que é uma área tão grande que ficou tão grande, mas tão grande que ela parece que é até uma área sozinha, separada. Hoje em dia existe, por exemplo, até faculdade de estatística, né? Existe a profissão estatística, do estatístico. Então, o que o estatístico faz? O estatístico, de um modo geral, ele é a pessoa responsável por... É responsável, então, por fazer pesquisas, não é isso? Obter esses dados, levantar esses dados e estudar esses dados, analisar esses dados. Um local, né, uma instituição que é muito famosa na questão da estatística, vocês já devem ter ouvido falar dela, é o IBGE, não é isso? IBGE, não é isso? É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ué, professor, geografia? O que geografia tem a ver com estatística? Então, vamos ver que tem tudo a ver, não é isso? Porque, por exemplo, aonde que está envolvida a estatística? Aonde que está, que tipo de pesquisas são essas que o estatístico faz? Vamos analisar e pensar um pouquinho. Será que você também já não fez algumas dessas pesquisas estatísticas? Quando você está lá com a sua família e vocês decidem que querem ver um filme. Aí um fala, não, eu quero ver esse filme aqui. O outro fala, não, eu quero ver esse. Aí o outro, não, eu quero ver aquele. Então você está fazendo aí uma pesquisa. Qual filme vocês querem ver? E quem é o seu grupo de análise? O pessoal da sua família. Né? E qual filme é que vai vencer? Não é isso? É o que todo mundo quiser mais ver ele, não é isso? Então, a sua população era o grupo da sua família. Então, por exemplo, isso pode ser estendido para todo o Brasil. Por exemplo, quer fazer uma pesquisa sobre como anda o coronavírus no Rio de Janeiro. Tá vendo? Já apareceu aqui a geografia. Ó. A geografia do Rio de Janeiro. E a estatística vai ser sobre a população do Rio de Janeiro. Ah, sobre o Brasil inteiro. Aí já vai ser muito mais gente. Então, a estatística tem a ver com esses assuntos. Começando então aqui com uma definição. Ó. População. Tá vendo? Ó? Geografia é população. Quem é a nossa população? A população, gente, é quem vai nos oferecer os dados para a pesquisa. Tudo bem? É o grupo de pessoas, grupo de objetos, que vai nos oferecer os dados para a pesquisa. Por exemplo, no caso da votação para ir no cinema, a população é quem? É a sua família. No caso, para ver como é que está o avanço do coronavírus no Rio de Janeiro, a população é quem? É o Rio de Janeiro, né? Isso são as pessoas do Rio de Janeiro. E também podem ser objetos. Por exemplo, a gente quer analisar qual produto de uma fábrica é o mais vendido. Então, qual vai ser a população? Vai ser os produtos da fábrica. Tá bom? Só que às vezes essa população fica muito grande, muito grande. Por exemplo, imagina analisar alguma coisa em relação ao Brasil inteiro. É muito grande. Então, às vezes não é possível, não se consegue a tempo entrevistar todas as pessoas, perguntar para todas as pessoas. Então a gente acaba pegando só algumas pessoas, que é chamado de amostra, não é isso? Então a amostra é uma parte da população, tá bom? Então, por exemplo, é um trabalho todo em conjunto com toda a sociedade. Então, a gente quer saber o número de pessoas que nascem por dia no Rio de Janeiro, né? Ou em São Paulo. Aí você vai vendo de cada estado, entendeu? Aí quem vai ter que te falar isso? Você vai ter que ir lá e perguntar. Os hospitais, eles têm um registro, cada hospital tem um registro de nascimento, não é isso? E vai passar para o IBGE para ele poder analisar esses dados. Ah, eu quero saber a quantidade de pessoas no Brasil que está desempregado, entendeu? Então, tudo aqui, né, depende do que você vai pesquisar, mas é todo um trabalho em conjunto, não é isso? Então, beleza, temos a estatística, né, que faz esse tipo de pesquisa, não é isso? Com a população e com a amostra. Então, o primeiro passo é o quê? É você decidir quem vai ser essa população. E decidir, o primeiro passo até antes desse é você decidir qual vai ser o tipo de pesquisa que você vai fazer, tá bom? O segundo passo é você decidir
quem vai ser a sua população, não é isso? E o terceiro passo é o quê? É você entrevistar, fazer aquela pergunta, e aí, você quer ou não quer? Por exemplo, o professor de educação física, gente, hoje vocês vão escolher qual esporte vocês vão jogar. Aí uns querem geografia, uns querem futebol, outros querem handball, por exemplo. Então a pesquisa vai ser o quê? Quem quer futebol ou quem quer handball, não é isso? E quem vai ser a população? Vai ser os alunos daquela turma, não é isso? Aí então vamos perguntar para cada um, fazer uma votação, né? Levanta a mão, quem quer isso? Levanta a mão, quem quer aquilo? Então vamos receber esses dados, não é isso? Vamos coletar esses dados. Aí depois vamos ter que tratar desses dados. Então a estatística, ela tem todo esse processo. Ela tem a ver com qual a pesquisa que você quer fazer, quem vai ser a população que você vai avaliar essa pesquisa, não é isso? Entrevistar a população, coletar os dados e depois tratar das informações desses dados. Então vamos agora começar a ver os tipos de tratamento que podemos dar para a informação coletada, né? Que é o quê? É o rol. O rol é um dos tipos de tratamento que nós podemos dar para a informação coletada. O rol, gente, é o quê? É você pegar esses dados e colocar eles em ordem, tá bom? Tanto em ordem crescente como em ordem decrescente. Vamos ver aqui por um exemplo numa pesquisa que pode ser aplicada esse rol aqui. Vamos lá então, porque não é qualquer pesquisa que nós podemos aplicar o rol, não é isso? Depende do tipo de pesquisa e do tipo de dado que você vai obter. Então, ó, é nessa pesquisa que vamos ver. Que pesquisa vai ser essa? Vai ser uma pesquisa seguinte, a gente está interessado em saber qual é a idade dos alunos da turma do 8º ano, tá bom? A gente está interessado em saber isso. Qual é a idade dos alunos da turma do 8º ano? É isso, a gente quer saber qual é a idade deles, qual é a idade que mais aparece lá na turma, entendeu? Qual é a menor idade, qual é a maior idade, entendeu? A maior idade é a de um aluno de 18 anos. É quase impossível isso acontecer, né? Então, realmente 18 anos, a gente imagina que esteja fora do grupo, né, de idade dos alunos do 8º ano. É possível ter uma pessoa de 10 anos lá? É quase impossível também, né? Então, essa pesquisa, ela serve para isso, para você ver qual é a maior, qual é a menor, qual é a que mais aparece, qual é a mais frequente. Então, vamos numa turma de 8º ano, né? Vamos lá fazer nossa pesquisa e perguntamos para eles. Aí, eles me falaram assim, ó, fui perguntando um por um, né? Fui entrevistando um por um. Aí um falou, eu tenho 12. O outro, eu tenho 13. Aí o outro, eu tenho 14. Eu tenho 13 também. Aí o outro, eu tenho 14. Aí o outro, eu tenho 11. Olha, 11, ó. Já apareceu um 11. Será que vai aparecer um 10? Aí o outro, eu tenho 14. Entendeu? Você vai entrevistando um a um. Aí o outro, eu tenho 12. E você vê que é um trabalho grande, né? Então, geralmente essas pesquisas, elas são feitas assim. Tem mais de uma pessoa perguntando. Tem mais de uma pessoa fazendo essa pesquisa. É um grupo, né? Porque são muitas etapas. Eu tenho 15. Ó. Opa, apareceu um de 15. Eu tenho 11, eu tenho 12. Então, ó, esses são o quê? Os nossos dados, tá bom? Ó, essa é a nossa pesquisa, né? Isso. Quem é a nossa população? Nossa população é quem? São os alunos do 8º ano. Esses são os nossos dados. Só que tá vendo, ó? Eles estão fora de ordem, tá vendo? Ó? O 11 está aqui, o 12 está aqui, o 13 está aqui, o 15 está aqui. Estão fora de ordem. Então, ficar fora de ordem é uma coisa que complica muito quando a gente for querer avaliar. Por exemplo, eu quero contar os alunos que têm 12 anos. Eu vou ter que ficar, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Se tivesse em ordem, estaria mais fácil. Mas melhor para contar. Então é isso que é o rol, a importância do rol. O rol, gente, a ordem pode ser ordem crescente, né, do menor para o maior, ou ordem decrescente, do maior para o menor. Mas vamos usar aqui a ordem crescente, do menor para o maior. Então, ó, se eu pegar aqui o rol, olha só como é que fica mais fácil, o rol. Então, ó, eu já sei de cara, tem 2 de 11 anos, 3 de 12 anos, 2 de 13 anos, 2 de 14 anos e 1 de 15 anos. Tá vendo como é que é mais fácil assim? Fica muito mais fácil de você lidar com esses dados, de você entender eles, se eles estiverem em ordem. Tá bom, gente? Então, vamos fazer agora uma tabela, né? Porque estatística tem tudo a ver com tabela, porque às vezes fica muito mais fácil você ver essa pesquisa aqui, não assim, mas numa tabela. Então, vamos ver aqui uma tabela, tá bom? Colocando a nossa pesquisa. Então, ó, está aqui a nossa tabela, tá vendo? Aqui está o que eu quero analisar, tá vendo? Eu quero analisar quem? As idades, tá vendo? E quais foram os dados que eu obtive? Olha, eu obtive
que tem alunos de 11 anos, também que eu tenho aluno de 12 anos, de 13 anos, de 14 anos, de 15 anos, tá bom? Então, ó, nessa tabela aqui eu botei o que eu quero pesquisar e os dados que eu obtive, tá vendo? Ó, tem aluno de 11, 12, 13, 14 e 15, tá bom? Então, ó, a gente pode agora fazer um outro tipo de estudo desses dados. Eu quero saber a quantidade. Eu quero saber quantos tem de 11, quantos tem de 12, quantos tem de 13, quantos de 14 e quantos de 15. Esse estudo se chama frequência. Tá vendo? Tá aqui. Frequência. Frequência é o quê? O nome já diz, né? É a frequência com que cada um aparece, tá bom? Ó, qual é a frequência da idade de 11 anos? Quantas vezes ela aparece? Olha, pelo rol fica muito mais fácil de ver, ó. 1, 2, tá vendo? Aqui eu tenho que ficar procurando 1, 2. Então eu posso até esquecer, não reparar que tem um aqui e acabar contando errado. Então por isso que o rol é importante, ó. Então, ó, a frequência da idade de 11 anos é qual? 2, né? Porque tem 2 alunos com 11 anos. A frequência da idade de 12 anos é quem? 3, porque tem 3 alunos, né, com 11 anos. A frequência do 13, né, de 13 anos é qual? 2 também. Tem 2 alunos de 13 anos, não é isso? E a frequência do 14 é 2 também. E a frequência do 15, gente, é 1. Tá vendo? Então, ó, a gente pode, como eu já sei a frequência de cada um, fazer aqui mais uma parte na tabela, que é essa aqui, ó, o total, tá vendo? Total, vou botar aqui embaixo. O total é o quê? Eu tenho 10 alunos nessa turma, tá vendo? Então eu já sei que é uma turma de 10 alunos, não é isso? E que eu tenho 3 de 12, 1 de 15, esses dados aqui que eu tenho, beleza? É a frequência da idade deles. E você está no 8º ano? Se estiver no 8º ano, qual é a sua idade? Comenta aí pra gente. E você está entre qual? Entre 11, 12, 13, 14 ou 15? Ou até mais, ou 16, ou 17, ou 10 anos. Comenta aí pra gente, tá bom? Vamos lá, gente. É por isso que é importante, tá vendo? É fazer essa análise. Nessa análise eu sei o quê? Ó, o mais velho é 15 anos. Mas tem poucas pessoas de 15 anos. Tem uma só, não é isso? Ah, o mais novo tem 11. Tá bom? A idade que mais aparece, né, é a de 12 anos, tá bom? Então essa aqui é a frequência, beleza? Frequência é o quê? A quantidade de pessoas que têm 11 anos, nesse caso aqui, né? Mas a gente também pode, além de estar perguntando, né, sobre a frequência, tá perguntando isso aqui, né, esses dados aqui, a mesma coisa, 2, 3, 2, 2, 1, em dados de porcentagem. Agora, então, vamos analisar esses dados aqui em termos de porcentagem, tá bom? Vamos lembrar também o que é porcentagem, né? Porque fica mais fácil também de analisar, às vezes olhando a porcentagem. Para analisar a porcentagem, vamos estudar o quê? A frequência relativa, tá vendo? Então, para saber a porcentagem, é bom nós sabermos o quê? A frequência, não é isso? E o total, não é isso? O total que nós obtemos aqui. Porque, por exemplo, eu quero saber, gente, olha só. Aqui, ó, eu quero saber qual é a porcentagem dos alunos de 11 anos nessa turma. O que eu faço? Vou ter que pegar a frequência dele, tá vendo? Peguei a frequência, 2, não é isso? 2. Dividir ela pelo total, não é isso? Ou seja, entre 10 alunos numa turma, né? De 10 alunos numa turma, eu tenho 2 que têm 11 anos, tá bom? Então, ó, eu peguei a frequência, dividi pelo total, 10. Aí, ó, eu tenho essa fração aqui, beleza? Essa fração aqui, 2 sobre 10. Eu quero escrever ela em porcentagem, tá bom? Eu quero escrever ela em porcentagem. O que eu faço? Eu multiplico por 100. Quando eu multiplico por 100, ó, eu posso simplificar aqui o zero. Eu posso cortar esse zero com esse zero, tá bom? Então, vai ficar só 2 vezes 10. 2 vezes 10 dá 20. Só que, como eu multipliquei por 100, eu boto aqui no final o símbolo da porcentagem, tá vendo? Porcentagem é esse símbolo aqui. Então, ó, a minha análise dos alunos que têm 11 anos nessa turma em termos de porcentagem é aqui, 20%. Ou seja, essa turma, 20% dos alunos dela tem 11 anos. Então, agora para a idade 12, tá vendo? Vamos fazer a mesma coisa para a idade 12. Ó. Eu tenho o quê? Vamos ver aqui. Ó. Então, ó, do 13 anos, como também é 2, é a mesma conta aqui de cima. Vai ser o quê? 20%. De 14 anos, também é 2, vai ser a mesma conta. 2 sobre 10 vezes 100 dá 20. Agora, para os 12 anos, ó, que tem 3.
Então vai ser o quê? 3 sobre 10, não é isso? A frequência é 3 sobre o total 10, dividido, multiplicado por 100, né? Isso para saber a porcentagem. E é o mesmo processo, ó. Corta o zero com o zero, vai dar 30%. Não esquece do porcento. Então, nessa turma, 30%, né, tem 12 anos. E para o 15%, não é difícil, olha só. Para o 15%, tem 1. Então, vai ser 1 sobre 10 vezes 100, corta o zero com o zero, vai dar 10%. E no final, gente, se você somar, ó, 20 mais 30, 50. 50 mais 20, 70. 70 mais 20, 90. 90 mais 10, 100. Então, no final, vai dar 100%. E, gente, será que sempre vai dar 100%? Sim, sempre vai dar 100%. Porque 100% significa o quê? Tudo. O total, tá bom? Então, realmente, o total é 100%, tá bom? Então, o total em porcentagem é 100%. O total em número aqui é 10, né? Isso porque tem aqui, só tem 10 alunos na turma, né? Isso. Ah, eu quero saber, então, quem é maior, tá vendo? Qual é a idade que mais aparece, né? Isso. Que os alunos mais têm no 8º ano. Então, ó, 30%, ó. Então, quem? 12 anos. Tá bom? Vendo aqui pela porcentagem. Ah, e a menor? A menor daqui é quem? 10%, né? Então, vou ver aqui, é o 15 anos. Ou também você pode olhar aqui na frequência, né? Ó, a 3 é a maior, então é 12 anos. 1 é o menor, não é isso? Então é 15 anos, é a que menos aparece. Mas a gente também pode botar essa tabela aqui, esses dados aqui, num gráfico, tá bom? Num gráfico. Então vamos agora rearranjar esses dados aqui num gráfico. Tá vendo como é que é importante? Ó, fizemos uma pesquisa, pegamos o resultado, não é isso? Ajeitamos ele, colocamos em RAW e agora estamos fazendo um estudo desses dados, tá vendo? Então isso aqui é a estatística, tá bom? Vamos agora ver gráficos a respeito dessa pesquisa que nós fizemos. Então, ó, por exemplo, né, existem, gente, muitos tipos de gráficos, tá bom? Vamos aqui ver alguns, tá bom? O gráfico de barras, por exemplo, ó, gráfico de barras. Eu vou pegar aqueles dados e vou colocar no gráfico de barras. Vai ficar assim, tá vendo? Olha só. Olha que legal como é que fica, olha só. Então, ó, aqui estão o quê? Os meus dados, né, que é o quê? As idades, né? Então, ó, tem o 11, 12, 13, 14, 15, não é isso? E aqui tá o quê? O que eu acabei de analisar, né? A quantidade. Então, ó, nesse gráfico aqui fica muito claro você ver qual é a idade mais comum na turma do 8º ano, ó. 12, tá vendo? Por quê? É o que tem a maior barrinha, tá bom? E qual é a menos comum, ó? É que tem a menor barrinha, 15. 15 tem só uma pessoa e 12, né, tem 3 pessoas, tá bom? E o 11, 13 e 14, todos eles, né, tem 2 pessoas só, tá bom? Então esse é o gráfico de barras, tá bom? Aqui fica a quantidade de pessoas e aqui fica as idades dela, né? Mas lembra, aqui é a quantidade de pessoas, né, de alunos do 8º ano. Então esse aqui, gente, é o gráfico de barras. Também tem o gráfico, gente, de setores, que é conhecido como gráfico de pizza, não é isso? Porque ele é um círculo, tá bom? Então vamos colocar esses dados aqui nesse círculo agora e ver como é que nós vamos fazer isso. Por que os gráficos são importantes, gente? Porque a gente consegue olhar para eles, né, e já saber de cara qual é o resultado, tá bom? É muito mais fácil você saber que aqui, né, aqui tem mais, a idade mais comum é 12 anos, do que se você olhar para cá, aqui, ó, nos dados cru, tá vendo? Sem nem colocar em ordem, tá bom? Então fica mais bonito de você ver assim do que você ver assim, tá vendo? Fica muito mais bonito de você ver com o gráfico do que com o RAW, tá bom? Por exemplo. Então, mas a gente construi o gráfico como? Pegando o RAW, montando a tabela. Ó. Eu sei que a frequência de 11 é 2. Eu sei que a frequência de 12 anos é 3, tá vendo? Então, essa tabela aqui ajudou a gente a fazer o nosso gráfico, tá bom? Vamos agora para o gráfico de setores. Então, gente, o gráfico de setores, ele é um pouquinho mais complicado de fazer do que o de barras, tá bom? Porque o de setores tem uma formulinha para a gente poder descobrir o ângulo de cada pedaço dessa nossa pizza. Então, ó, qual vai ser esse ângulo, gente? Vai ser assim, eu vou ter que pegar 360, tá bom? 360, dividir pelo total de pessoas, né? Pelo total de pessoas que foram pesquisadas, né? Que o nosso total deu quanto? Deu 10, não é isso? Você lembra lá da tabela que nós fizemos. Então, pegar 360 graus, dividir pelo total de pessoas, né? E multiplicar isso por quem? Pela frequência de cada grupo, né?
Então, pela frequência. A frequência de 11 anos é 2, né? Isso. A frequência de 12 anos é 3. Então, vamos ver como é que fica o nosso gráfico de setores, tá vendo? Ele fica assim. Tá vendo? Olha só que legal. Tá vendo? Vamos só um pouquinho antes analisar aqui com calma essas informações, tá bom? Então, ó, o nosso gráfico diz isso aqui pra gente, tá vendo? Ó, qual é aqui a maior parte, né, o maior pedaço desse gráfico? É o de 12 anos, tá vendo? É o de 12 anos, tá aqui, ó, pintadinho de azul, tá vendo? O de 12 anos, ele tem 108 graus, tá vendo? Isso significa o quê? Que a maior quantidade de pessoas na turma, né, tem 12 anos, né? O menor pedacinho é o de 15 anos, tá vendo? O gráfico aqui, ó, esse setor aqui tem 36 graus, tá vendo? É o menor grau de todos. E, ó, para a idade de 11, 13 e 14 anos, o gráfico, né, é igual, tá vendo? É igual. Estão todos branquinhos aqui. Porque todos têm um ângulo de 72 graus. Ah, professor, mas como é que eu monto, como é que eu descubro esses ângulos? É fazendo essas contas aqui, ó. Por exemplo, ó, se eu quiser saber qual vai ser o ângulo, né, dos alunos que têm 12 anos, não é isso? 12 anos. Desculpa. 11 anos. 11 anos. Então, vou ter que pegar a fórmula 360 graus, dividir pelo total, que é 10, e multiplicar pela quantidade dos que têm 11 anos, que são quem? São quantos? São 2, não é isso? Então, ó, a mesma coisa de antes, ó. Vamos cortar aqui o zero, ó. Corta o zero com o zero, vai ficar 36 vezes 2, que dá 72 graus, tá bom? Ó, é grau multiplicado por um número, fica grau, tá bom? Então, a parte que tem 12 anos, não é isso? O gráfico de setores de pizza vai ter que ter aqui no centro, ó, 72 graus, tá bom? Só que como os de 13 anos também tem 2 e os de 14 anos também tem 2, então todos esses três vão ter o quê? Ângulos de 72 graus. E como é que você marca esse ângulo aqui nisso? Você tem que pegar o transferidor, é isso, botar aqui no centro e ver qual vai ser o ângulo, fazer um pontinho e depois traçar, tá bom? Agora, ó, eu quero analisar agora o ângulo da parte no gráfico dos que vão ter 12 anos. Ó, 12 anos, gente, é o que? O total é 10, né? Isso, o total não muda, só que a quantidade agora muda. A frequência é quem? A frequência é 3, né? Isso, porque tem 3 alunos com 12 anos. Então, ó, corta, 36 vezes 3. 36 vezes 3 vai dar 108. Então, o ângulo vai ser qual? 108. E é o maior ângulo, então vai ser realmente o maior pedaço no gráfico, não é isso? E por último, né, o de 15 anos, né, ó, mesma coisa, né? Tem um só, a frequência é um só. Corta, não é isso? Vai dar 36 vezes 1, 36, tá bom? Então tem 36 graus aqui. Então é assim que nós montamos o nosso gráfico de setores, tá bom? E o nosso gráfico de barras, tá bom? Então vocês podem fazer como tarefa um exercício desse. É escolher algum tema para pesquisar, escolher quem vai ser essa população, pode ser seus amigos, pode ser seus familiares, tá bom? E entrevistar eles, sabendo qual a resposta, não é isso? E depois obter essa resposta, colocar ela em rol, se estiver como você colocar ela em rol, não é isso? E fazer uma tabelinha, não é isso? Com a sua pesquisa, a quantidade de pessoas, né, isso? Os dados que você obteve, a frequência com que cada um apareceu, né, isso? A frequência relativa, e construir um gráfico de barras. Por exemplo, você pode perguntar assim, qual é a sua série preferida? Aí você não pode deixar aberto, né? Você tem que saber escolher os seus dados de pesquisa. Qual é a sua série, a série preferida, né, isso? Aí você não pode deixar cada um falar uma. Porque cada um vai falar, eu gosto dessa, eu gosto daquela, eu gosto daquela. E talvez nenhuma seja igual. Você pode botar assim, qual é a sua série preferida dentre essas 4? Qual que você mais prefere? Aí vai ser votação, eu prefiro essa. Eu prefiro aquela. Eu prefiro essa. Eu prefiro essa, entendeu? Aí aqui vão ser quem? Séries, né? Aí aqui vão ser os tipos de série que você escolheu para analisar qual as pessoas preferem, tá bom? Então, gente, isso aqui é muito importante, é muito utilizado, tá bom? Até, por exemplo, para eleger o presidente, para eleger o governador. Então, tudo isso são pesquisas que são feitas estatisticamente. Para saber, assim, como é que a população está reagindo, né? Por exemplo, em termos de filme, né? Cinema. O filme é muito famoso, muitas pessoas gostaram dele. Por quê? Porque a grande quantidade de pessoas que foi no cinema ver ele, né? Isso. E falaram que era muito bom, né? Entrevistaram elas e muitos falaram que era muito bom. Então, isso indica, né,
que o filme foi bom, entendeu? Então tem vários aspectos, vários assuntos que você pode tratar com a estatística, né? Isso, toda empresa hoje tem uma estatística, né? Tem um estatístico trabalhando nela, para saber como é que estão os funcionários, como é que estão os produtos, analisando esses dados, né? Isso, se um produto está com uma avaliação muito ruim dos compradores do produto, né? Dos consumidores, então a empresa vai ter que melhorar esse produto, entendeu? Então o estatístico ele ajuda nesses aspectos de tratar a informação.